Boa noite, galera! O grande dia finalmente chegou e hoje é dia de estreia aqui no nosso canal. Nesse primeiro episódio, a gente vai estar falando sobre o preparo do risoto, que é uma das receitas mais versáteis aí que a gente tem, né? O risoto é um prato que pode ser apresentado como uma entrada, ou pode ser apresentado como um prato principal, ou até mesmo como um acompanhamento aí para uma carne. Aí vai de acordo com a criatividade de vocês aí depois. Os italianos gostam de chamar o risoto de primo piatto, né? Que seria aquele prato que antecede o prato principal e fica depois das entradas. Mas o que é mais interessante disso é assim, você sabe a história do risoto? Eu também não sabia sobre a história do risoto. Eu fui perguntar para um amigo meu que vocês devem conhecer, porque todas as vezes que eu vejo alguém precisando de alguma informação, a gente recorre a esse amigo. E eu fui lá e falei para ele, risoto. E aí ele me falou um monte de coisas sobre o risoto, inclusive uma história interessante do surgimento do risoto. O risoto surgiu na Itália, na região norte da Itália, na Lombardia, e tem a ver com a história de um casamento. O casamento da filha de Valério de Fiandra. O Valério de Fiandra, segundo consta, era um artesão que estava responsável pela confecção dos vitrais da Catedral de Milão e que, para finalizar os trabalhos nos vitrais, ele gostava de passar açafrão para finalizar os trabalhos. Então conta que quando a filha dele foi casar, uma das histórias é que ele não ficou muito contente e ele quis pregar uma peça nos convidados, né, fazer um protesto ali, colocando açafrão no arroz que seria servido no jantar. Mas na verdade teve um efeito contrário, as pessoas ali gostaram daquela especiaria no prato e que ficou muito gostoso, né? E ele queria, na verdade, fazer um protesto com aquilo. E a outra história é que, na verdade, foi um amigo dele que, para pregar uma peça nele, subornou o cozinheiro da noite para que o cozinheiro da noite misturasse açafrão no prato que ia ser servido para os convidados, já que ele usava tanto aquela especiaria nos seus trabalhos. Mas eu não sei se alguma dessas histórias é verdade. Estou vendendo aqui o peixe que o meu amigo me vendeu. Mas vamos ao que interessa? Vamos deixar de papo furado? Vamos tirar aquele paninho de crochê de cima da tampa do fogão? Vamos tirar as panelas debaixo da pia, porque hoje é dia de sujar? Então, de olho na tela e vamos anotar os ingredientes da nossa receita de hoje. Bom, galera, além desses ingredientes que vocês viram aí, é claro que existem alguns elementos básicos que vocês precisam ter aí em casa, que é azeite, sal, pimenta, manteiga, e sempre tem em casa, quem não quiser ter fresco assim, eu sempre gosto de ter algumas especiarias mais frescas, tipo um tomilho, um manjericão, uma salsinha, noz moscada. Você pode ter aqueles de potinho, né? Lógico, não é o mesmo sabor, mas também vai te auxiliar aí a dar um aroma todo especial nos pratos que você estiver fazendo aí. Um dia a gente faz um vídeo aí só falando sobre essas especiarias e como que a gente pode aplicar elas aí. Mas é importante que vocês tenham isso sempre aí em casa para a gente poder fazer as nossas receitas, né? Bom, para a confecção do caldo, eu vou usar os 4 legumes, né, que a gente apresentou aí, a cebola, um tomate, uma batata e uma cenoura pequena. Então eu vou fazer o caldo para esse risoto, vai ser um caldo de legumes, utilizando algumas partes aqui desse nosso camarão aqui, que são esses rabinhos aqui. Então a gente coloca aqui. Para uma quantidade de risoto, para essa quantidade de risoto aqui, a gente vai usar mais ou menos um meio litro de caldo, né? Então meio litro de água junto aqui com todos esses legumes que a gente vai cozinhar. Então eu vou deixar 2 camarões aqui inteiros, né? Pra gente fazer a decoração do prato. E o restante eu vou deixar sem casquinha nenhuma.
Os legumes, a gente pode, eu já lavei todos os legumes, a gente pode colocar com casca e tudo, não tem problema. A gente tá falando que depois a gente vai coar tudo. Então eu corto ele em pedaços um pouquinho maior assim, ó. E tudo vai aqui para agregar sabor a esse nosso caldo. Tomatinho, eu tiro só a tampinha dele aqui. Veja que eu corto uns pedaços bem grandes, né? Para ficar fácil depois pra gente coar na hora que a gente estiver fazendo o nosso risoto. E aqui também, gente, eu vou usar um pouco das especiarias, né? Vou colocar um pouquinho, uns raminhos de tomilho e um pouquinho de salsinha também. E agora, vamos colocar água aqui e colocar no fogo para fazer a preparação do caldo. Nesse momento eu não coloco sal, eu só deixo essas especiarias e não coloco sal. O sal a gente vai agregar depois no momento certo, quando a gente estiver fazendo o arroz, ok? Bom, pessoal, nosso caldo já está no fogo e agora a gente vai aproveitar esse momento para temperar o camarão. Camarão, basicamente, pimenta do reino, um pouquinho de sal, eu pego aqui umas raspinhas de limão, vamos colocar um pouquinho do vinho branco, que o restante a gente vai usar quando a gente estiver preparando o risoto, e um pouquinho de noz moscada. Como eu falei para vocês, essas especiarias é sempre legal vocês manterem em casa porque a gente pode usar a qualquer momento, né? Noz moscada é um tempero que vai muito bem com frutos do mar. Então a gente coloca aqui um pouquinho. Cuidado só para não exagerar, porque o que a gente quer sentir também é um pouco do sabor do camarão e não só o sabor dos temperos. Bom, agora a gente deixa o camarão descansar um pouquinho. Assim que o caldo estiver pronto, a gente já começa o preparo do arroz. O arroz eu gosto de fazer ele separado. Muita gente já faz, vai preparando o risoto já com o arroz dentro e cozinhando o arroz ali junto. Eu uso o caldo para preparar o arroz, mas faço ele separado primeiro, porque é uma maneira que eu consegui de manter o ponto do arroz um pouco mais assertivo. Antes eu me perdia um pouco e aí cozinhava demais e eu acabava me perdendo no ponto do arroz. Então eu preparo ele um pouquinho antes e depois misturo tudo na frigideira. Bom, pessoal, nosso caldo já está pronto e agora a gente vai iniciar o preparo do arroz. O arroz, eu preparo ele como se estivesse preparando um arroz normal. Então, pego um dente de alho. E assim, né, eu costumo dizer, eu uso muito pouco aqueles temperos prontos, sabe, gente? Pode parecer que não, mas isso dá uma diferença total nos pratos quando a gente está fazendo. Então tudo bem, a mão vai ficar cheirando um pouco de alho, mas vale a pena você ter realmente usar os temperos frescos, porque aí sim dá uma diferença grande nos pratos. Então vou colocar esse alhinho aqui para fritar com um pouquinho de manteiga e um pouquinho de azeite. Essa é outra história também, sabe, gente, que eu não sei muito bem, eu já vi vários comentários sobre isso, que a gente coloca um pouco de manteiga no azeite, que é para o azeite não queimar, a gente coloca um pouco de azeite na manteiga, que é para a manteiga não queimar. Eu nunca sei o que não queima o que. Eu só sei que sempre, quando eu vou fritar o alho, eu sempre coloco uma pontinha de manteiga junto, que é para ele não queimar, né? E realmente não queima. O azeite ele não fica com aquele cheiro de azeite queimado. Então vamos lá pro fogão.
eu vou preparar aqui a fritada do alho e colocar o meu arroz, só que ao invés de eu colocar água para fazer o arroz, eu vou usar o caldo que já está pronto ali. Bom, pessoal, como eu falei, para fazer o arroz, é basicamente colocar o azeite, um pouquinho de manteiga, o alho, a gente dá uma fritadinha nele para poder pegar uma cor, e aí já podemos acrescentar o arroz. O arroz eu vou dar uma fritadinha nele também, como se fosse fazer um arroz normal. A única diferença é que ao invés de eu colocar água nesse momento agora aqui do arroz, eu vou colocar um pouquinho do caldo que a gente preparou, do caldo de legumes, né? A gente reserva um pouquinho do caldo, que é o que a gente vai utilizar para preparar o risoto depois na frigideira. Então aqui, alguns minutinhos, nosso arroz já vai ficar pronto. E aí a gente já volta para preparar o risoto. Bom, pessoal, o nosso arroz já está pronto. E agora a gente vai começar o preparo do risoto. Eu uso essa frigideira aqui um pouquinho mais alta, porque eu acho que ela fica mais fácil para poder mexer, né? O risoto é um prato que você tem que mexer bastante para que ele solte todo o amido e dê aquela cremosidade que a gente conhece do risoto. Vou colocar aqui também um pouquinho de manteiga, um pouquinho de azeite e um dentinho de alho. E aí a gente vai começar o preparo do risoto em si. Então primeiro eu vou fritar o camarão, né? Nessa misturinha aqui de alho, azeite e manteiga. E aqui tem um segredinho que eu vou revelar para vocês, né? Na hora que eu estiver preparando aqui, eu vou revelar para vocês qual é esse segredinho. Então, um pouquinho de alho, azeite e manteiga. Manteiga sempre um pouquinho, né, gente? Só para fazer aquele efeito que eu falei de não queimar o azeite, né? Então vamos lá preparar agora o camarão. Bom, agora a gente vai começar aqui o preparo do risoto. Então, estou aqui fritando o alho na manteiga e no azeite, né? Pra gente fazer uma caminha aqui onde a gente vai colocar o camarão para fritar. Então, como eu disse, a gente dá uma escorrida no caldo que ficou do suco do tempero, para que ele venha mais sequinho para cá. Lembra que eu falei para vocês que tinha um segredinho? Então é assim, galera, tem um segredo. Vocês vão ver daqui a pouco. Aqui é o momento também onde a gente coloca um pouquinho mais de noz moscada, porque ela dá uma fritada junto com o camarão e exala todo um sabor que vai completar o sabor do nosso risoto depois. Essa etapa aqui é fundamental, a gente não perder o ponto, né? Como eu disse, se você fritar demais o camarão, ele fica borrachudo, e se você fritar ele de menos, ele fica cru. E aqui vai o nosso segredinho. Antes de colocar o vinho branco, eu coloco um pouquinho de cachaça e dou uma flambadinha no nosso camarão. Isso aqui vai fazer com que todos os sabores que estavam na frigideira venham e se integrem ao camarão. Isso dá um sabor, dá um toque todo especial. E lógico, que os italianos não vejam uma coisa dessa, né? Então vamos lá, agora eu vou colocar o arroz, integralizar o arroz aqui dentro do risoto. Como eu falei, existem pessoas que gostam de fazer o risoto já com o arroz e fazendo junto com o caldo, tudo junto. Mas eu gosto de deixar o arroz separado para que realmente a gente consiga acertar no ponto. A única coisa que eu vou fazer antes aqui, pessoal, é tirar aqueles 2 camarões
que a gente vai usar depois na decoração do prato. Então eu reservo os dois aqui. E aí vamos colocar o arroz. Qual é a vantagem de você fazer o arroz separado? É que se ele tiver já no ponto, você pode desligar ele, mesmo que ele esteja com um pouquinho de caldo, que ele vai conseguir terminar e ser finalizado aqui na frigideira. E se ele chegar ao ponto de realmente secar, você pode acrescentar mais caldo e você regula tudo aqui. Já se você fizer ele direto, se ele passar do ponto em relação ao camarão, aí você já não consegue cuidar do ponto mais. E risoto é isso, é mexer. Por que a gente tem que mexer bem o risoto? Porque daí o arroz ele solta o amido, né? E é o amido que vai dar aquela cremosidade toda do risoto. Mais um pouquinho de caldo. Tudo isso aqui, galera, vocês vão ter que ir controlando um pouco entre o ponto do risoto, qual a quantidade de caldo, o ponto do arroz. Mas é fácil, vocês vão tirar isso aí de letra, isso é fácil. Esse barulho que vocês estão escutando aí no fundo é o seu Nicolas, meu passarinho, minha calopsita. Qualquer dia eu vou trazer ele aqui para vocês conhecerem. E agora eu vou acrescentar o queijo graná ralado. É bom colocar ele bem espalhado assim, para que a mistura fique homogênea. E mexer. O queijo também, gente, assim como eu falei que o camarão depende, né, o camarão depende do bolso, depende de um monte de coisa, o queijo também. Se você não quiser fazer uma receita com queijo muito caro, um queijo graná, você pode fazer com mussarela, que é um queijo um pouco mais barato. O que vale é vocês terem a vontade realmente de cozinhar e de fazer uma comida bacana no dia a dia. E é possível isso. Esse é o grande objetivo que a gente está fazendo nesse canal, que é para mostrar para as pessoas que realmente é possível chegar do trabalho e fazer um prato que você comeria em qualquer restaurante, só que dentro da tua casa. E agora, para finalizar, alguns chefes de cozinha colocam o molho branco antes, para evaporar o álcool, aquela coisa toda. Mas eu acho que depois, no fundo, esse sabor também do vinho, ele vai muito embora quando a gente coloca o vinho logo no começo. Então eu gosto de colocar o vinho aqui para finalizar. E aí ele mantém aquele sabor, aquele aroma do vinho branco dentro do risoto, e que eu acho que é espetacular. Esse é o momento também, gente, em que eu vou corrigir o sal, né? Então vocês viram que em nenhum momento aqui eu só coloquei o sal na hora de temperar o camarão e depois não coloquei sal nem no caldo nem na confecção do arroz, nem no preparo do arroz. Mas agora é o momento da gente verificar o sal como é que tá. Porque aqui eu já coloquei o queijo tem um pouco de sal, o camarão já estava temperado com sal. Então se você vai fazer o sal no arroz, por exemplo, a hora que você mistura tudo, pode correr o risco de ficar salgado. Então para isso a gente faz tudo primeiro e corrige o sal no final. Bom, pessoal, aqui já ficou pronto e agora a gente vai lá para a montagem dos pratos. Bom, pessoal, para a montagem desse prato, eu escolhi essa cerâmica preta, porque o risoto ele tem um tom alaranjado, então ele dá um destaque legal no fundo do prato. Isso também é importante na hora de montar um prato, a gente sentir o contraste da comida com a prataria que a gente está usando. Então eu vou começar a montar o prato aqui. Para decoração eu vou utilizar um pouco de folhas de manjericão, azeite e um pouco da raspa de limão, que é aquele que a gente usou para temperar o camarão.
Bom, pessoal, essa foi a nossa receita de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Confesso que eu fiquei super nervoso, né? Um programa de estreia desse deixa a gente bem nervoso. E espero ver vocês mais vezes curtindo aqui o nosso canal. Então, até breve, como eu sempre digo, ulalá! Bom, pessoal, como toda estreia, a gente sempre comete alguns erros, né? Eu acabei fechando o programa sem falar para vocês do vinho. Bom, um bom vinho para acompanhar um risoto como esse seria um vinho branco. Mas hoje eu estou de espumante. É um vinho que ele tem, não é um vinho varietal, ele é um corte. Ele é feito com uvas Chardonnay, Riesling e Sauvignon Blanc. E que acompanha muito bem um risoto como esse aqui. Então, a dica de hoje para harmonizar com esse prato é um brute que tem alguma dessas uvas, ou a Riesling, ou Chardonnay, ou Sauvignon Blanc. E agora sim, né? Como eu sempre digo para vocês, ulalá!